Almoço São Bento, 28 de julho de 1987. E aconteceu que depois que Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que reinou primeiramente na Grécia, saiu do país de Cetim e derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, deu muitas batalhas e tomou as mais fortes cidades de todas as nações, e matou os reis da terra, e passou até as extremidades do mundo, e apoderou-se dos despojos de muitas nações, e toda a terra emudeceu diante dele. Não sei se percebem a grandeza da descrição. Se a gente vai ver no mapa do tamanho do Império de Alexandre, não chegou até as extremidades do mundo. Que disse que chegou até as extremidades do mundo. A gente não vai ver, não chegou. Por exemplo, uma extremidade do mundo é a Patagônia. Eles não tinham nem noção da existência da América. Outra extremidade do mundo é a Alasca. Também não tinha noção da existência da América. Bem, como é que Deus disse que era a extremidade do mundo? Notem que toda a palavra que está na Bíblia foi ditada por Deus. Como é isso? Deus não sabia que ele, que é o Criador do céu e da terra, ele não sabia que Alexandre não tinha atingido a extremidade do mundo? Como é que Deus disse uma coisa dessa? Está clara a pergunta ou não? Então agora a resposta para a pergunta, vamos ver se eu consigo tornar clara. É que Deus falava para os homens daquele tempo, tinha a intenção de revelar as coisas da fé, mas não tinha a intenção de revelar as coisas naturais. Geografia, por exemplo, Deus nunca falaria aos homens para revelar que existe a Patagônia ou que existe o Alasca. Esses homens saberiam com o tempo. Não faz parte da grandeza de Deus dar as informações de Cicerone e de geografia. De maneira que Deus, falando do mundo, quis dizer o que eles diziam naquele tempo. Eles sabiam que, para além disto, havia outros povos. E sabiam que esses povos eles não conheciam. A extremidade do mundo era um modo de dizer. Era a extremidade da parte do mundo que eles conheciam. Porque eles mesmos sabiam que o mundo ia mais além. Não sei se está claro. Por exemplo, eles chegaram à fronteira, o Império de Dario era o Império Persa. Tinha fronteira com a Índia. E o Alexandre, de fato, chegou até a Índia. Ele sabia que, além da Índia, havia outros povos. Ele sabia pelos próprios hindus, com que tomou conhecimento. Ele perguntava, acaba depois? Como é o negócio? Não tem muitos outros povos. É pergunta natural, forçosa. Bem, mas o que é que chamava? O mundo é o mundo conhecido daí. E aí precisa tomar a palavra nesse sentido. Mas então acontece que as palavras muitas vezes precisam tomar com subtileza para a gente não chegar a conclusões erradas. Se isso é com a palavra de Deus, é também com a palavra dos homens. Tão menos sábia e tão mais confusa do que a palavra de Deus. E daí a necessidade da diplomacia do mundo era um modo de dizer. Era a extremidade da parte do mundo que eles conheciam. Porque eles mesmos sabiam que o mundo ia mais além. Não sei se está claro. Por exemplo, eles chegaram à fronteira, o Império de Dario era o Império Persa. Tinha fronteira com a Índia. E o Alexandre, de fato, chegou até a Índia. Ele sabia que, além da Índia, havia outros povos. Ele sabia pelos próprios hindus, com que tomou conhecimento. Ele perguntava, acaba depois? Como é o negócio? Não tem muitos outros povos. É pergunta natural, forçosa. Bem, mas o que é que chamava? O mundo é o mundo conhecido daí. E aí precisa tomar a palavra nesse sentido. Mas então acontece. Depois deve amar também a sabedoria, o critério. E às vezes compreender que dar volta é o modo mais rápido de chegar a um determinado ponto. Que tal isso? Todos os povos da Terra amam o que eu estou dizendo? Ou alguns que gostam muito de chegar em linha reta, hein? Alguns que gostam muito de chegar em linha reta. O resultado é que não chegam onde queriam. Eu dou um exemplo. E com isso eu termino. Vamos voltar para Judas Macabeu. Mas nenhum país deu provas de organização militar e capacidade militar maior do que a Alemanha nas duas guerras mundiais. Foi uma coisa fabulosa. Por que ela perdeu as duas guerras? Grandes armamentos.
grandes finanças, indústria bélica magnífica, todo necessário para ganhar a guerra. Chega no fim e perde a guerra. Por que perde a guerra? Por uma razão só. Não tem bons diplomatas, dados, etc, etc. A gente erra. Então, também com as palavras ditas pelos outros que querem dizer e que não querem dizer, como é a mentalidade desse, como é a mentalidade daquele, o que precisa de... Tudo mais precisa ser diplomata. E às vezes tem que andar devagar. Então, andar devagar, às vezes, é o melhor jeito de chegar o mais depressa possível. Então, a gente deve compreender a diplomacia, deve compreender o vagar, deve amar enormemente a força de impacto de Judas Macabeu, enormemente, com uma admiração sem limites. Mas depois deve amar também a sabedoria, o critério, e às vezes compreender que dar volta é o modo mais rápido de chegar a um determinado ponto. Que tal isso? Todos os povos da Terra amam o que eu estou dizendo, ou alguns que gostam muito de chegar em linha reta, hein? Alguns que gostam muito de chegar em linha reta. O resultado é que não chegam onde queriam. Eu dou um exemplo. Eu com isso eu termino. Vamos voltar para Judas Macabeu. Mas nenhum país deu provas de organização militar. Para Judas Macabeu. Reuniu forças em um exército muito poderoso, e o seu coração elevou-se e ficou todo inchado de soberba, e tornou-se senhor das províncias, das nações e dos seus reis. Aí, mais uma vez. Ele se tornou senhor das províncias, das nações e de seus reis, ou reinos. Dos seus reis. Bem, não bastava dizer que se tornou dono das nações? Porque quem se tornou dono da nação, tornou dono das províncias. Vamos dizer que tal homem se tornou dono do Brasil. Acrescentar, e dos 21 estados do Brasil? Não tem sentido. Bom, mas então, nosso Senhor disse coisas inúteis na Bíblia, fabulosa. Por que ela perdeu as duas guerras? Grandes armamentos, grandes finanças, indústria bélica magnífica, todo necessário para ganhar a guerra. Chega no fim e perde. Não são muitos mônacos. Não pode ficar todo de Mônaco e da sua província. Não tem nada, é um rochedo. É preciso ser sutil na interpretação da palavra humana. Então aí, a toda hora, o Espírito Santo está nos pedindo isso. Toca para frente. Naqueles dias saíram de Israel uns filhos iníquos e seduziram muitos, dizendo: Vamos e façamos aliança com as nações circunvizinhas, porque desde que nos separamos delas, vieram sobre nós muitos males. E pareceu bem este conselho a seus olhos. E alguns do povo resolveram-se e foram ter com o rei, e esse deu-lhes poder de viverem segundo os costumes dos gentios. Em seguida edificaram em Jerusalém um ginásio conforme o uso das nações. É uma coisa muito curiosa aqui. Vocês vão encontrar outra consideração à margem ainda dos Macabeus, mas muito bonita. Os senhores entenderam bem o trecho ou preferem que ele releia para acompanharem o comentário? Releia o trecho. Levantar-se os homens iníquos e tal. Naqueles dias saíram de Israel uns filhos iníquos e seduziram muitos, dizendo... Espere. Iníquo quer dizer ruim, mal intencionado, de mau espírito. Propriamente iníquo é de mau espírito. Então, saíram de Israel, na linguagem arcaica, não quer dizer que foram viajar. É como, por exemplo, de uma roseira, sai uma rosa. E do povo saíram tais homens. Quer dizer, eram comuns do povo, de repente destacaram-se e tomaram notabilidade dizendo isto. Agora veja o que eles disseram. Vamos e façamos aliança com as nações circunvizinhas. A nação de Israel é a nação fiel a Deus. E que por causa disso adoravam só Deus. Nenhuma nação vizinha adorava só Deus, um só Deus. Bem, e tinha costumes muito especiais, por causa da lei de Deus, que obrigava a ter costumes muito especiais. Agora, esses homens ruins queriam uma aliança de Israel
a nação de Deus, uma aliança de Israel com os povos pagãos. E então dizem isto. Leia um pouco. Vamos e façamos aliança com as nações circunvizinhas, porque desde que nos separamos delas, vieram sobre nós muitos males. Então, a confiança de Israel não está posta em Deus, mas se seguir esse conselho, estará posta nos inimigos de Deus. Eu faço desde logo a transposição para nossos dias hoje. A aproximação com a Rússia. Nós não confiamos em Deus para evitar a guerra atômica, nós confiamos na Rússia e na palavra da Rússia. Vamos fazer aliança com a Rússia, porque podem nos vir muitos males se nós esticarmos as relações com eles. Então, Nossa Senhora apareceu em Fátima e revelou que o modo de evitar o perigo da Rússia era converter-eles. Neles não. O modo de evitar o perigo da Rússia é nós nos jogarmos no braço dos russos. Vocês estão vendo a diferença. Agora vamos tocar adiante. E pareceu bem este conselho a seus olhos. E alguns do povo resolveram-se e foram ter com o rei. E este deu-lhes poder de viverem segundo os costumes dos gentios. Então agora, para fazer aliança, era preciso que eles começassem a viver como os gentios viviam. Ou seja, era preciso que eles observassem, adotassem as leis corruptas dos gentios. Vocês não pensam que há muita gente aqui que quer fazer reforma agrária, reforma urbana, etc., para o Brasil ficar mais parecido com a Rússia, e para assim diminuir a tensão e evitar uma guerra? Vocês estão vendo a mesma coisa. Em seguida edificaram em Jerusalém um ginásio conforme o uso das nações, e dissimularam os sinais da circuncisão. Ginásio não é o ginásio não sei o quê, é uma campo de ginástica, de atletismo, uma espécie de estádio. Como os pagãos tinham, os judeus não tinham. E dissimularam os sinais da circuncisão, e separaram-se da Santa Aliança, e juntaram-se com as nações, e venderam-se para fazer o mal. Não é esse no ponto onde vai chegar a aliança com os russos, a aproximação. A meu ver, é bem isso. Bom, vamos para frente. Então houve um grande pranto em Israel e em todo o país. E os príncipes e os anciãos gemeram, as virgens e os jovens ficaram sem forças, e a formosura das mulheres desapareceu. Todos A descrição é lindíssima, como crise de um país. Mas vejam a coisa diferente daquele tempo de hoje. Porque alguns começaram a viver fora da lei de Deus, houve pranto em Israel. Hoje aqui todo mundo vive fora da lei de Deus. E há pranto quando eles veem alguns que vivem de acordo com a lei de Deus. Vocês percebem como mudou. E como nós somos pior do que no tempo dos Macabeus. Todos os maridos se entregaram ao pranto, e as mulheres que estavam assentadas sobre o seu leito nupcial derramavam lágrimas. E o país como que se comoveu com a desolação dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de confusão. É tristeza porque alguns viviam com licença do rei, de acordo com o paganismo. E os habitantes de Jerusalém fugiram por causa deles, e a cidade tornou-se morada dos estrangeiros, e tornou-se estranha aos seus naturais, e seus próprios filhos a abandonaram. O seu santuário ficou desolado como um ermo. Os seus dias de festa transformaram-se em pranto, e os seus sábados em opróbrio, as suas honras em nada. A proporção... Por que isso? Porque ninguém mais via o santuário. Não eram quase judeus, eram estrangeiros que estavam lá, pagãos. Então o santuário ficou deserto. Daí a tristeza de toda a cidade. A proporção da sua glória se multiplicou a sua ignomínia, e a sua alta elevação transformou-se em luto. Há um provérbio antigo que diz: quanto maior a queda, quanto maior a altura, maior a queda. Tiveram muita glória, caíram muito embaixo. Então o rei Antíoco escreveu a todo o seu reino, a fim de que todo o povo não fosse mais que um, e que cada qual abandonasse a sua lei. E todas as nações se conformaram com esta ordem do rei Antíoco. E muitos de Israel submeteram-se a esta escravidão,
e sacrificaram aos ídolos e violaram o sábado. E mandou, além disto, o rei Antíoco que se profanassem os lugares santos e o santo povo de Israel. Ordenou que se erigissem altares e templos e que se levantassem ídolos e que se sacrificassem carnes de porco e outros animais imundos e que deixassem os seus filhos por circuncidar e que contaminassem suas almas com toda a caça de comeres imundos e com todas as abominações, de sorte que se esquecessem da lei de Deus e transtornassem todas as suas prescrições. E ordenou que todos aqueles que não procedessem conforme a ordem do rei Antíoco morressem. É uma perseguição religiosa. Ele mandou que abandonassem o rei de Israel, mandou que abandonassem o templo, mandou que abandonassem a religião. E que não quisesse era morrer. E é interessante que esse rei Antíoco escreveu a todos os povos que estavam sob a direção dele, veio contado aí, dando ordem aos povos que todos tinham seus reis, que abandonassem seus reis e que formassem, sob a direção dele, Antíoco, uma só nação. Só que ver os castigos que nos parecem, a tendência da revolução é transformar o mundo numa só nação, sob a direção da ONU. A ONU, quer dizer, a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, exatamente. Bem, e os povos vão tendendo para isso. As Nações Unidas vão ficando cada vez mais poderosas. E as nações individuais vão perdendo sua soberania. É castigo. Porque Antíoco fez isso porque Deus quis castigar o mundo naquele tempo. Para frente, meus caros. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, o rei Antíoco colocou o abominável ídolo da desolação sobre o altar de Deus. Por toda a parte se edificaram altares aos ídolos em todas as cidades de Judá. Isso é uma blasfêmia horrorosa, né? É da liberdade religiosa, né? E ofereciam incenso aos ídolos e sacrificavam até diante das portas das casas e no meio das ruas. Macumba. Macumba é isso. E rasgando os livros da lei de Deus, os deitaram no fogo. E a todo aquele em poder de quem se achavam os livros do testamento do Senhor, e qualquer que observava a lei do Senhor, cruelmente o matavam conforme o edito do rei. Pena de morte para quem tivesse a religião antiga. Para todas as religiões novas, ecumenismo. E as mulheres que circuncidavam seus filhos eram cruelmente mortas. E penduravam os meninos pelo pescoço em todas as casas onde os achavam, e trucidavam os que tinham circuncidado. Então muitos do povo de Israel resolveram consigo não comer nada que fosse impuro, e preferiram morrer e manchar-se com viandas impuras. Deus proibia comer carne de porco e outras coisas do gênero. Não porque houvesse algum mal em comer carne de porco, alguma violação da ordem natural, mas era para dar-lhes um horror a tudo quanto era impuro e para provar a obediência deles. Então os judeus não queriam comer. Então, que muitos decidiram não seguir essa lei, quer dizer, não comer, não obedecer a Antíoco. E não quiseram violar a santa lei do Senhor, e foram trucidados, e caiu sobre o povo uma ira grande. Mártires. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão... Começa a revolução. Ou por outra, a contra-revolução. Naqueles dias, Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote dentre os filhos de Joarib, saiu de Jerusalém e habitou sobre o monte de Modim. Tinha ele 5 filhos: João, que tinha por sobrenome Gades, Simão por sobrenome Tazi, Judas chamado Macabeu, Eliázaro por sobrenome Abaron e Jonatas por sobrenome Afos. Estes consideraram os males que se faziam entre o povo de Judá e em Jerusalém. E Matatias disse: infeliz de mim, para que nasci eu, para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa, e para estar sem fazer nada quando se acha entregue nas mãos de seus inimigos? Essa é a pergunta de uma grande alma. Uma pessoa que tem elevação de alma a ponto de dizer que, vendo essas coisas,
Todos os prazeres da vida não lhe davam nada, eu preferia morrer. Essa é a posição do verdadeiro católico. Infeliz de mim ter nascido nessa época e ter que ver com os braços cruzados fazer essas coisas sem reagir. O resultado é: não, eu vou reagir. Quer ver? O santuário está entre as mãos dos estrangeiros e o seu templo é tratado como um homem infame. Os vasos que contribuíam para a sua glória foram levados como cativos. Os seus velhos foram trucidados nas ruas e os seus jovens caíram mortos aos golpes da espada dos inimigos. Que nação há que não tenha participado alguma coisa deste infeliz reino ou obtido parte de seus despojos? Quer dizer, os estrangeiros de todos os lugares tiravam o que era deles, matavam, pintavam caneco. Eles tinham deixado entrar. Toda a sua magnificência lhe foi roubada. Ela que era livre está feita escrava. E tudo quanto nós tínhamos de santo, de ilustre e de glorioso, tudo foi destruído e profanado pelas nações. Qual é o povo contemporâneo que não pode fazer a mesma queixa contra a Revolução? Tome povos antigos e de uma grande história como os da Europa, tome povos relativamente novos como os da América, todos nós podemos fazer a mesma queixa. De que nos serve, pois, o viver ainda? Dito isto, rasgou os seus vestidos Matatias, cobriram-se de cilícios e choraram amargamente. Sinal de dor. Rasgar aquelas túnicas. O oriental usa várias túnicas, né? Então não é ficar nu, é rasgar alguma das várias túnicas que usa, em cima da outra. E pôr cinza em cima da cabeça. Então chorar. Né? Ao mesmo tempo chegaram ali os que o rei Antíoco tinha enviado a constrangeiros que se tinham refugiado na cidade de Modim, a que sacrificassem e queimassem incenso e que abandonassem a lei de Deus. E muitos do povo de Israel, consentindo nisso, uniram-se a eles. Porém, Matatias e seus filhos perseveraram constantes. Na contra-revolução, até perder o tempo. E tomando a palavra, os que tinham sido enviados por Antíoco disseram a Matatias: Tu és o principal, o mais ilustre e o maior desta cidade, e cercado dos teus filhos e irmãos. Vem, pois, o primeiro e executa a ordem do rei, como têm feito todas as nações e os homens de Judá, e os que ficaram em Jerusalém. E assim tu e os teus filhos sereis do número dos amigos do rei, e ficareis cobertos de ouro, e de prata, e de ricos. Quer dizer, comprar Matatias. É interessante notar o valor de alma do Matatias. Esse homem, assim feliz e poderoso, não ligava porque tinha. Ele ligava para a situação da religião. Ele ligava para a situação do país. É propriamente o que se chama um idealista. Um idealista é que tem fé, não um idealista qualquer. E Matatias respondeu e disse em alta voz: Ainda que todas as nações obedeçam ao rei Antíoco, de tal sorte que cada um se aparte do jugo da lei de seus pais, e se submeta às ordens do rei, eu e meus filhos e meus irmãos obedeceremos à lei de nossos pais. Tradição, lei de Deus. Deus nos conceda esta graça. E apenas acabou de proferir estas palavras, apresentou-se à vista de todos um judeu para sacrificar aos ídolos sobre o altar, que tinha sido levantado na cidade de Modim, em observância à ordem do rei. Viu Matatias e ficou penetrado de dor. As suas entranhas comoveram-se e inflamou-se o seu furor segundo o espírito da lei. Claro, de dor, a reação dele não foi chorar. E inflamou-se o seu furor segundo o espírito da lei. E arremetendo contra ele, matou-o sobre o altar. Começa a revolução. Começa a contra-revolução. Ocasião típica. Um judeu foi e começou, para dar prova de que ele estava apostatando, ele fez publicamente, né? O Matatias, as entranhas dele se comoveram. Quer dizer, isso é muito bom. Para frente. E arremetendo contra ele, matou-o sobre o altar, e matou também ao mesmo tempo o oficial que o rei Antíoco tinha enviado. No ataque ao oficial do rei, era a proclamação da contra-revolução. O oficial que o rei Antíoco tinha enviado e que constrangiu os judeus a sacrificarem e destruiu o altar. E mostrou assim o seu zelo pela lei, como tinha feito Finéias, quando matou Zamri, filho de Salomim. São fatos antigos que a própria Bíblia conta. Então Matatias gritou em alta voz na cidade, dizendo: Todo que tem zelo pela lei, que quer
permanecer firme na aliança, siga. E fugiu com seus filhos para os montes e deixaram tudo o que tinham na cidade. Guerrilha. Então juntou-se a eles a sinagoga dos Assideus, que eram dos mais valentes de Israel, e todos zelosos pela lei. E todos os que fugiam dos males que os ameaçavam, uniram-se a eles, e serviram de reforço às suas tropas. Não fugiam para não combater. Fugiam para se organizarem e avançarem. Formaram, pois, um exército e mataram os prevaricadores na sua ira e os homens iníquos na sua indignação. E os que escaparam fugiram para as nações para se porem a salvo. E foi por toda a parte Matatias e seus amigos, e destruíram os altares e circuncidaram todos os meninos que acharam por circuncidar em todo o país de Israel. Perseguiram os seus inimigos, filhos da soberba, e foi bem sucedida a empresa nas suas mãos. Sustentaram a causa da lei contra o poder dos pagãos e contra o poder dos reis. A causa da lei é a lei de Deus. Então sustentavam a causa de Deus contra o poder dos pagãos, o poder dos reis. E o poder dos pagãos e contra o poder dos reis. Os reis eram pagãos. E não permitiram ao pecador abusar impunemente da sua força. Ora aproximaram-se os dias da morte de Matatias, e ele disse aos filhos: agora domina a soberba, e é o tempo do castigo e da ruína, da cólera e da indignação. Nós podemos dizer isso no nosso dia. Agora domina a soberba, é o tempo do castigo e da ruína, da cólera e da indignação. É o que tem no mundo inteiro. Agora, pois, ó filhos, sede zeladores da lei, e dai as vossas vidas pela aliança feita com vossos pais. Quer dizer, zelador da lei, não é zelador de um prédio, evidentemente, é ter zelo pela lei. Quer dizer, quando vê a lei violada, ofendida, ficar indignado e bater. Lembrai-vos das obras que fizeram vossos maiores, cada um em seu tempo, e recebereis uma grande glória e um nome eterno. Porventura Abraão não foi achado fiel na tentação, e não lhe foi isto imputado à justiça? José guardou os mandamentos de Deus no tempo da sua angústia, e veio a ser o Senhor de todo o Egito. Finéias, nosso pai, abrasando-se em zelo pela lei de Deus, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué são os contra-revolucionários antigos. E todos os prêmios que receberam. Como quem diz, vocês vão receber prêmios também. Mas tem uma coisa, esses são prêmios da terra. E Nosso Senhor nos promete não os prêmios da terra, mas os prêmios do céu. E é uma coisa curiosa, elas serão premiadas na terra. Mas nós podemos ser premiados na terra, mas pode ser também que seremos premiados só no céu. Por que razão? Santo Agostinho explica isso magnificamente. Para o homem existe uma outra vida, é o céu. E por causa disso, o homem, praticando o bem, ele pode ser premiado no céu, de acordo com os desígnios insondáveis de Deus. E outros são premiados na terra também, de acordo com os desígnios insondáveis de Deus. Mas as nações não. Porque eu acho que é São Paulo, uma das epístolas em todo caso, diz que no céu não haverá nações. Tudo que está aí são filhos de Deus, estão no céu, é uma só grande nação. É a nação dos resgatados por nações, é a nação dos filhos da igreja. Então, como não haverá mais nações, as nações têm que ser premiadas nessa terra. Então, os que fazem a felicidade dos povos podem não ser premiados na terra, mas os povos que seguiram são. E esses homens que às vezes carregam a cruz de Cristo levam atrás de si povos felizes. É muito bonito. Bem, meus caros,